meus queridos, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado, esse é o primeiro de 10 vídeos com spoilers sobre os últimos episódios da série Vikings. Já se inscreve aqui no canal e eu convido você para ficar comigo até o final desse especial, porque eu vou comentar todos os principais acontecimentos, contar o que eu achei e ainda celebrar o fim dessa grandíssima série que marcou a história da TV e que trouxe muitos e muitos fãs ao longo dos anos. Vem comigo! Uma das grandes dúvidas, perguntas e ansiedades de nós fãs de Vikings era: o que aconteceu com Bjorn? Ele morreu? Tudo aquilo aconteceu? Foi um sonho? Se passou só na cabeça do Ivar, só na cabeça do Bjorn? Quem acertou o Bjorn em campo de batalha foi o Ivar? Então eram várias as dúvidas, várias as teorias, várias as indignações, e eu sou uma dessas pessoas que estava indignada com relação a isso, porque eu estava assim, cara, por mais que o Ivar seja um exímio estrategista, era muito difícil ele atravessar um rio, escalar uma montanha, chegar numa praia, passar no meio de uma batalha e ainda conseguir acertar o Bjorn de forma quase que fatal. Então, do ponto de vista físico, eu achava tudo isso muito complicado de acontecer, mas de fato foi o que aconteceu, foi o que o roteiro entregou, e a gente começa o 11º episódio com o Bjorn gravemente ferido e quase morrendo. Rapidamente, antes de continuar falando sobre o Bjorn, eu só quero dar uma passada aqui para falar de alguns acontecimentos interessantes. Primeiro, eu achei muito bacana, por mais que triste, a morte do rei Olaf, porque ele morreu de uma forma muito simbólica, morreu como católico, mencionou o Cristo, morreu com as mãos juntas, rezando, falou que o Cristo estava do lado dele. Quem matou o rei Olaf foi o príncipe Igor, então também isso foi super impactante, porque o Igor era só um menino, então ele já teve que queimar um homem vivo, foi super complicado tudo isso. Em contrapartida, do outro lado do oceano, lá na Islândia, o Ubbi segue no meio daquele entreveiro lá entre o Other e o Jettel, eu não sei falar o nome desse cara, é um nome bizarríssimo, mas enfim, eles estão os três ali naquela, quem que tá falando a verdade, quem que tá mentindo, quem que tá jogando com os próprios interesses, e o Ubbi só quer chegar na tão famosa Terra Dourada, encontrar um assentamento próspero, onde ele consiga cultivar, plantar e realizar o sonho do pai dele. Então, esses foram os acontecimentos que ficaram correndo ali na periferia do episódio, enquanto o foco central foi a guerra contra os russos e o grande desfecho do Bjorn Ironside. Muito bem, vamos falar de fato do que aconteceu. Bjorn estava ferido, tá tentando se recuperar, a gente vê todo mundo meio que velando ele ali, a Gunhild, a Ingrid, o próprio Eric já perdendo a fé em tudo que poderia acontecer, a gente vê o rei Hakon chegando, falando, pô, você tem que liderar a gente, você é o cara e tudo mais. Então, de fato, o Bjorn era o grande rei para ser eleito como rei da Noruega, para unificar todos os povos, todas as tribos, enfim. E eu acredito que se ele tivesse sido eleito como rei, nada disso teria acontecido, porque de fato ele conseguiria unificar tudo, fazer uma resistência super forte para combater os russos, e até seria uma coisa mais equilibrada, não precisaria desses dois grandes embates, e até talvez ele sobrevivesse. Mas o rei Harold, que mais uma vez flertou com a morte e não morreu, sobreviveu, escapou da prisão do príncipe Oleg, foi eleito rei da Noruega e deu no que deu. Cara, eu vou dizer pra vocês que a morte do Bjorn era uma coisa que não me surpreendia, porque de fato a gente estava na reta final da série e nós tivemos várias e várias mortes nesses 10 últimos episódios, e eu achei a morte dele, por mais que eu não quisesse, muito icônica, muito épica, muito linda e muito marcante por conta do todo, de toda a jornada. O Bjorn teve vários erros, vários acertos, ele cresceu demais, ele era o primogênito do Ragnar. Eu acho muito bacana o diálogo dele com a Ingrid, quando ele fala pra ela assim, pô, eu só queria poder voltar atrás, corrigir os meus erros e tudo mais. A Gunhild ali, velando ele, apoiando ele, ao mesmo tempo falando pra Ingrid, ô, para com esse chororô, tipo, ele é o cara, ele vai pra Valhalla, ele é um puta guerreiro e tudo mais. E de fato, ele foi um dos grandes vikings da história e da série, e como a própria Gunhild e o Vidente disseram, em alguns momentos, em alguns acontecimentos, ele foi até maior do que o Ragnar. E para comprovar isso, nós chegamos ao grande desfecho de Bjorn Ironside.
Vale destacar também que o rei Hakon foi um puta de um covarde, porque quando Bjorn deu o último suspiro dele, a primeira coisa que o rei Hakon fez foi pedir pinico para os russos, jurar fidelidade e lealdade para o Oleg e trazer a boa nova para os russos que o grande herói norueguês Bjorn Ironside tinha morrido. E é muito interessante porque o Hvitserk, que já conhecia muito Bjorn, fala assim, cara, isso é mentira, ele não morreu, por que você está aqui contando pra gente? O Ivar quer comemorar porque a gente vê desde a 5ª temporada, na verdade desde que a Aslog morreu e o Ivar jurou que ia matar a Lagertha, ele tá nesse embate com o Bjorn do tipo, eu vou matar você, sua mãe matou a minha, não sei o que, bababá. Então agora era o confronto final dos irmãos e o Ivar achou que tinha conseguido matar o Bjorn, ia vencer a guerra, ia voltar coroado como rei da Noruega. Logicamente que ele seria uma marionete do Oleg, mas ainda assim seria um triunfo para ele. Então ele estava naquela expectativa. Em contrapartida, o Oleg também precisava que o Bjorn morresse porque ele era o grande herói dos noruegueses, o grande viking que defendia todas as batalhas, era quase aquele flanco de ferro, como o próprio apelido dele dizia. Então a expectativa era enorme e a gente chega no momento mais épico do episódio e um dos mais épicos da temporada e da série em si, que foi o momento onde está o exército inteiro dos russos ali na expectativa. O Oleg e o Igor estão comungando, estão fazendo o sinal da cruz, se preparando para a grande vitória, e o nosso herói chega a cavalo com a narração da Gunhild de fundo, ajudando ele a colocar a armadura, empunhar a espada e tudo mais. Ele chega ferido, super debilitado, já praticamente morto, mas ele faz um último grande ato que ficou marcado na história desta série incrível. Quando o Bjorn chega a cavalo, eu tive uma esperança, por mais que mínima. Eu falei assim, cara, ele tá aí, vai rolar alguma coisa, ele vai conseguir se salvar, ele vai conseguir liderar, pelo menos assim, fazer essa figura de liderança para conseguir, sei lá, se recuperar depois, porque na real, o que os vikings precisavam era só do grande líder ali para falar, vai pro pau, vamos vencer, vamos derrotar todo mundo, vamos expulsar esses russos daqui. Então eles precisavam dar aquela levantada no moral, assim, falar assim, não, cara, vamos lá, vamos junto, que a gente tem uma figura de liderança aqui. Então, ok, eu pensei que talvez o Bjorn fosse só fazer essa representação, pôr a galera pra lutar, tirar o time de campo e continuar se recuperando. Poderia ter sido assim, mas um dos comandantes do Oleg fala, não, isso é mentira, esse cara tá morto, vou provar. Cara, quando ele atira a primeira flecha no peito do Bjorn, eu falei, mano, já era, cara. Tipo, não tem mais como, o Bjorn já tá super ferido, mais uma flechada ainda. Era só bater o último prego no caixão porque não ia dar mais. E, meus amigos, ele tomou 3 flechadas no peito, não caiu do cavalo, conseguiu sacar a espada, no último ato liderar e ordenar o ataque do exército norueguês já unificado, que todos os condes e reis da Noruega atenderam ao chamado de Bjorn Ironside e eles expulsaram os russos da Noruega. E foi muito, muito épico esse momento. Eu achei que foi uma saída super interessante para não ficar esticando essa guerra, uma vez que tinham vários outros acontecimentos para serem desenrolados e fechados nessa temporada. Então eu gostei muito dessa saída, fiquei muito triste com a morte do Bjorn, mas foi muito, muito lindo e épico. Quero destacar também a expressão de espanto do Oleg, do Ivar e todo o discurso final do Hvitserk meio que se despedindo do irmão, orgulhoso, até porque ele olha pro irmão do tipo, cara, você é foda, sabe? Você não morreu como um qualquer, você morreu como um grande guerreiro, um grande herói. Isso foi muito incrível e eu entendi até que o Hvitserk estava meio que se reconciliando com o Bjorn nessa hora. Ele proclama toda a declaração que o Ragnar fez antes de morrer, todas as palavras, as frases, enfim, isso foi muito bonito. Eu tenho certeza que naquele momento o Bjorn estava entrando em Valhalla, reencontrando o pai, a mãe, e eu gostaria até de ter visto isso. Isso é um ponto já que eu quero destacar aqui nesse primeiro vídeo do especial, que eu senti falta de ver Valhalla, senti falta de reencontrar o Ragnar, a Lagertha, até ver um pouco mais dessa parte mais mitológica da coisa, seria muito emocionante. E é um ponto só que eu gostaria que tivesse acontecido, infelizmente a série não mostrou, e eu quero saber a sua opinião, se você também tinha essa expectativa ou não. Para fechar o comentário sobre esse episódio, eu quero dizer que eu achei muito bonito todo o discurso da Gunhild, ela falando sobre a saga do Bjorn, o mausoléu que construíram para ele, ele ficou ali com aquela figura meio empalhada ali, meio de cera, assim, sabe, tipo o grande herói viking que foi maior do que
Ragnar em alguns momentos. Isso foi muito bonito, a forma como homenagearam e fecharam a história do Bjorn Ironside. E esse primeiro episódio já veio com um golpe muito grande que deixa um vazio, pelo menos eu senti esse vazio ao longo dos próximos episódios. Foi muito difícil superar, mas algumas outras coisas aconteceram que a gente vai falar no próximo vídeo. Portanto, se inscreva aqui no canal e já deixa sua curtida nesse vídeo e dá o play no próximo, porque tem todo especial comentando os episódios finais de Vikings aqui no canal. Espero você. Beijo, valeu!